Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço ele foi construído com um único objetivo: abençoar e fortalecer a sua família. Portanto, seja muito bem-vindo. E eu quero aproveitar para fazer um desafio a você. Você que tem sido tão edificado e abençoado, não guarde apenas para si os benefícios daquilo que você tem recebido. Assista, curta, mas compartilhe essa mensagem. Faça com que essa palavra alcance outras famílias, outros relacionamentos. Quem sabe, essa palavra pode salvar um casamento. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante: a humildade dentro do casamento. O egoísmo pode destruir uma relação. Aliás, em certa medida, eu de fato acredito que os relacionamentos tendem a acabar porque em algum momento o egoísmo falou mais alto. A vontade própria subjugou aquele espírito conjugal que deveria reger aquela relação. Portanto, é muito importante nós nos atentarmos para esse fundamento tão importante, que é estimular uma convivência baseada sempre na humildade. E a história que eu quero compartilhar com vocês hoje é a história de Davi e Abigail. Abigail se tornaria esposa de Davi, mas não sem antes um evento muito importante marcar a história deles dois. O texto que nos conta essa história está em 1 Samuel, capítulo de número 25. É um capítulo inteiro, mas eu quero ler apenas um único versículo para introduzir você dentro desse contexto maior. 1 Samuel, capítulo 25, o verso de número 24, diz assim: Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Esse texto que nós acabamos de ler diz respeito a uma fala de Abigail, o primeiro encontro que eles tiveram. E para nós entendermos o contexto sobre o qual essas palavras foram ditas, nós precisaremos voltar um pouquinho na história. Abigail era casada com um homem chamado Nabal, um homem da casa de Calebe, um homem duro de coração, um homem rico, abastado, mas a Bíblia diz que ele era um homem maligno, um homem perverso. E Davi tinha um pequeno exército que, em alguns momentos, aquele exército de Davi serviu como proteção à fazenda, às posses, ao patrimônio e ao rebanho de Nabal. Davi tomou conhecimento de que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Então Davi, num gesto de cordialidade, envia mensageiros a Nabal dizendo: olha, eu soube que você estava tosqueando as suas ovelhas, você poderia enviar uma oferta, um presente, algumas ovelhas do teu rebanho para o meu exército. Afinal de contas, o exército de Davi havia servido como proteção, havia protegido toda a fazenda de Nabal. Acontece que quando Nabal recebe aquela notícia, Nabal despreza e humilha Davi. Quando os mensageiros chegam a Davi e contam a Davi a maneira como Nabal reagiu, Davi muito se indigna. E Davi toma a decisão de descer até aquele lugar e destruir completamente aquela fazenda, aquela família. Acontece que nesse interstício,
um dos servos procura Abigail e diz: minha senhora, a senhora precisa fazer algo a respeito. Uma tragédia está prestes a acontecer. Davi está descendo com todo o seu exército e ele vai destruir tudo, e com razão, porque ele e o seu exército foram muito bons ao nosso senhor Nabal, e ele pediu uma oferta em razão desse momento de tosquia que está acontecendo na fazenda, e Nabal ultrajou, humilhou Davi. A senhora precisa fazer alguma coisa. Exatamente nesse contexto, Abigail então prepara uma grande ceia para Davi. E ela não manda um escravo entregar. Ela faz questão de ir ao encontro de Davi. E aquela mulher rica, abastada, de muitas posses, no primeiro encontro que ela tem com Davi, ela se lança aos pés de Davi e diz essas palavras que é o texto da nossa reflexão hoje. O verso 24 diz: lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. A atitude humilde de Abigail é algo que nos salta aos olhos. Aquela mulher era uma mulher muito virtuosa, mas com certeza a humildade era uma das virtudes de grande destaque e relevo. Ela se joga aos pés de Davi e, numa atitude de profunda humildade, contrição e quebrantamento, ela pede a Davi que reveja a sua decisão. Naturalmente, essa história ela vai abrir um diálogo grande entre Davi e Abigail. E lá, ao final dessa história, Davi inclusive vai louvá-la por sua prudência, pela maneira tão sábia com a qual ela havia se conduzido. Abigail era uma mulher cheia de virtudes, uma mulher que tinha humildade, prudência, uma mulher que sempre agia com sabedoria, e aquilo, em certa medida, vai tocar o coração de Davi. E nesse ponto, nós chegamos a um grande ensinamento que esse texto nos traz, que a humildade evita conflitos. Veja que a história nos conta isso. A atitude de Abigail vai fazer com que Davi recolha a sua mão, recolha a sua espada. Ele é dissuadido daquela ideia que ele antes havia tomado de destruir absolutamente aquela cidade. Ele não derrama nenhum sangue ali. E tudo isso aconteceu porque ele foi impedido pela atitude humilde de Abigail de assim fazê-lo. A humildade evita conflitos. E a arrogância e o egoísmo caminham na contramão de tudo isso. Vejam vocês que foi a arrogância, o egoísmo de Nabal que desencadeou todo aquele evento. Então nós temos aqui absolutamente dois comportamentos antagônicos que estão em profundo contraste. De um lado nós temos a arrogância e a prepotência de Nabal, e do outro lado nós temos a humildade e o quebrantamento de Abigail. O orgulho e o egoísmo quase desencadeou uma guerra, mas foi a humildade que evitou que aquela guerra de fato fosse deflagrada. Bom, a história continua e Nabal acaba morrendo. Deus o pune por causa daquela atitude. E aí chega aos ouvidos de Davi a notícia de que Abigail estava viúva. Então Davi envia outra vez os seus mensageiros. Mas dessa vez, o mensageiro de Davi tem uma outra função. Ele leva nos seus lábios
um outro pedido, um pedido de casamento. Davi havia sido tão impactado com a atitude de Abigail que assim que ele soube que ela estava viúva, ele não se demorou em pedi-la em casamento. E é exatamente isso que o texto vai nos narrar, que Davi então envia os seus mensageiros para tomar Abigail como esposa. E quando ela recebe a notícia de que Davi estava pedindo ela em casamento, a humildade, aquela virtude que ela sempre trouxe consigo, salta aos olhos outra vez. Veja o que diz 1 Samuel 25, 42. Aliás, verso 41. O texto diz assim: Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. É constrangedor a maneira como Abigail se porta. Conquanto fosse uma mulher riquíssima, conquanto fosse uma mulher de muitas posses, de muita propriedade, ela conservava no coração um espírito sempre humilde e quebrantado. E eu acredito, em certa medida, que foram aquelas virtudes, sobretudo a maneira tão humilde e prudente, que fez com que Davi se apaixonasse por ela. Essa história é uma história que mostra a importância de nós cultivarmos a humildade dentro do casamento. E eu gostaria de concluir esse momento te convidando a orar, pedindo a Deus para que o Senhor nos ajude a termos sempre um coração humilde e quebrantado. Meu Senhor, obrigado por esta palavra. Afasta de nós a arrogância, a prepotência e ajuda-nos, ó Deus, a sermos humildes no trato, humildes na conduta, que as nossas ações dentro de casa, dentro do nosso casamento, sejam elas todas feitas em humildade. Que essa palavra alcance o coração de cada um dos teus filhos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo devocional para casais. Tchau!